Muito bem, depois de uma lavada de alma, agora sim vamos voltar à programação normal do canal. Pelo menos por enquanto. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal. Grande prazer em ver vocês aqui novamente, meus amigos. E agora, no vídeo de hoje, chega de treta por enquanto e vamos falar a respeito do vazamento, vamos dizer assim, das especificações do PlayStation 5 Pro. Como vocês devem se lembrar, mais ou menos em abril desse ano, eu tinha feito já um conteúdo aí a respeito, né, de um rumor, uma lista ali, que estava vindo de uma network que costuma trabalhar muito bem com essas informações. É lógico que a própria network admitiu que ainda era rumor, então aquela coisa, você ter, né, uma calma ali, pés no chão, na hora de falar a respeito desse assunto, porque sim, sempre surgem algumas coisas que são muito irrealistas, tá? E bom, apesar de algumas coisas para algumas pessoas poderem parecer um pouco exageradas, eu falei para vocês lá atrás que algumas possibilidades ali, embora parecessem irrealistas, na verdade eram muito possíveis. Por exemplo, uma das coisas que eu falei para vocês que tinha uma possibilidade era com relação àqueles 20 teraflops. Muita gente ficou meio desacreditada, falando, pô, Lorde, 20 teraflops, será que não é muita coisa? Levando em consideração os números de teraflop das gerações anteriores. E aquilo ali foi uma coisa que eu falei pra vocês, galera, não se surpreendam se for mesmo um console de 20 teraflops. Porque apesar de parecer que é um número muito grande, um salto, né, pô, de 10 para 20 teraflops, parecer grande coisa, cara, não é por essa ótica que você tem que enxergar a situação. Você tem que enxergar a situação pela ótica percentual. Por exemplo, eu já falei isso nos outros vídeos, mas vamos reforçar aqui o argumento, tá? Se você pegar o PlayStation 4 base e olhar para o PlayStation 4 Pro, o PlayStation 4 Pro é mais de 100% mais forte que o PlayStation 4 base. O PlayStation 4 base não chegava a 2 teraflops, era 1.8. Já o PlayStation 4 Pro era 4 teraflops, ou seja, mais do que o dobro do poder do console anterior, 100% a mais. Então você tá entendendo, né? O caso do Xbox One, por exemplo, com o Xbox One X, também a diferença era absurda. O One X era de 3 a 4 vezes mais forte do que o Xbox One. Ou seja, você tem um aumento aí de 200 a 300%. Então, quando você olha por essa ótica e vai ver o PlayStation 5, né, se ele tivesse uma versão Pro que fosse apenas 100% a mais, tivesse apenas 100% a mais de poder computacional, certo? Ficasse assim numa média aí equilibrada. Cara, passaria dos 20 teraflops. Você tá entendendo agora? Então, não é impossível, tá? Pode ser que não seja, mas eu acredito sim, tá, galera? Se eu for cantar uma pedra aqui, eu apostaria em cerca de uns 20 teraflops e talvez até um pouquinho mais. Mas enfim, qualquer coisa acima disso, eu diria que a gente tá no lucro, tá? Até porque não adianta só a Sony fazer um PlayStation 5 Pro todo parrudão, porque isso aí também tem que ser o quê, ó? Tem que ser viável, por mais que seja um produto de nicho, ainda assim, né? Tem que ser viável. Então não adianta ela fazer um console que vai custar $600, né? Igual ela fez lá na época do PlayStation 3, que foi um tiro no pé. Eu acho que pro PlayStation 5 Pro custar ali, pelo menos, né, substituir o preço do PlayStation 5 normal, que atualmente é de $499, então o PlayStation 5 Pro ele vai ter que vir para substituir esse preço, teto de preço aí de tabela, como aconteceu na geração passada. O PlayStation 4 Pro chegou, substituiu o PlayStation 4 base e ficou com o preço mais alto, né, que tinha ali nos produtos da Sony. Bom, galera, dito isso, agora a gente vai falar a respeito das especificações, tá? O que acontece? Aquele insider que vocês já ouviram falar muito, que é o Tom Henderson, falou a respeito, então, do PlayStation 5 Pro novamente. Meus amigos, a gente tem uma atualização que vai muito além só de teraflops. A gente parece que vai ter aqui uma atualização de arquitetura e que também a gente vai poder falar a respeito de temperatura. Galera, esse próximo console é um sistema de refrigeração parrudo, viu? De acordo com os rumores, a gente não vai ter um salto da arquitetura Zen 2 da CPU. Então parece que isso aí vai ser mantido, porém a litografia deve ser aprimorada, né? Aqui tá dizendo que será 4 nanômetros. A gente só vai confirmar isso posteriormente, mas beleza, interessante. Porém, agora a CPU vai ter uma frequência dinâmica com pico de até 4.4
3.4 GHz, o que é um aumento substancialmente maior, quase 1 GHz a mais do que o PlayStation 5 com 3.5, né, de pico ali na sua CPU. Só que para quem não sabe, quanto mais você aumenta a frequência, mais calor é gerado dentro do chip. Então, calma que esse é só o começo. Depois a gente vai pro lado que interessa para mais gente, né, que é o lado da GPU. Galera, na parte da GPU tá sendo falado que nós teremos um salto muito interessante, que é um salto de arquitetura, tá? Que seria então agora RDNA 3, porém teria melhorias que seriam emprestadas do RDNA 4. Galera, vale lembrar que a AMD ainda não é assim, né, aquela referência em termos de Ray Tracing, tanto nas placas de vídeo dela para desktop e tudo mais, mas ela tá começando a chegar lá. E óbvio que uma arquitetura acima da RDNA 2 já vai proporcionar uma melhoria substancial em cima daquilo que a gente já vê nos jogos do PlayStation, beleza? Então isso aqui é muito interessante de se saber. Até porque, para vocês que não sabem, galera, de acordo com a AMD, a arquitetura do RDNA 3 tem uma melhoria de cerca de 50% em cima do RDNA 2. Ou seja, os teraflops do PlayStation 5 Pro não serão equivalentes aos teraflops do PlayStation 5 base. Isso significa, galera, que se o PlayStation 5 Pro vier mesmo com essa arquitetura atualizado e ainda por cima chegar na casa, né, de uns 20 teraflops em termos de números brutos, na verdade esses 20 você pode acrescentar mais 50% em cima, tá? Que aí sim é o que equivaleria numa matemática aqui mais básica ao poder real, a diferença real entre ele e o antecessor. Tá rolando um rumor de que pode chegar até 30 teraflops, tá? Então, galera, a coisa tá absurda, tá? Tá escalonando aí cada vez mais. Enfim, só que aí o que tá sendo dito também é o seguinte, tá? Que nós teríamos então uma GPU com uma frequência que poderia chegar até 2 GHz e outros rumores estão falando de uma frequência que vai até 2.5, né? Uns 2.6, até 2.8, acho que eu cheguei a ver por aqui. E aí é que tá a questão, né? Cara, se for até 2 GHz, a Sony teria que aumentar as unidades computacionais do PlayStation 5 obrigatoriamente. Senão a gente teria uma GPU com praticamente a mesma força da GPU atual do PlayStation 5, que tem 36 unidades computacionais, mas com uma alta frequência, né? Então, nesse caso, ela teria que colocar mais unidades computacionais se ela colocar uma frequência inferior. Ia ser parecido com o caso do Xbox Series X. O Xbox Series X tem muito mais unidade computacional que o PlayStation 5, só que elas são muito mais lerdas. Então, meio que uma coisa compensa um pouco a outra, né? Se é que vocês estão me entendendo. Só que assim, eu não apostaria nisso não, né? Eu acho sim que a Sony deva manter uma frequência mais alta e também ter mais unidades computacionais, porque só assim para você conseguir chegar lá nos 20 teraflops. Se ela manter um número de unidades computacionais muito parecido com o PlayStation 5 base, ela vai ter que aumentar a capacidade de alcance de clock para conseguir fazer o negócio conseguir trabalhar mais, tá ligado? Então não tem por onde sair. Porém, uma das coisas mais interessantes que a gente tá vendo nos rumores agora é que o PlayStation 5 deve manter os 16 GB de memória que ele já tem atualmente. Isso a galera vem me perguntar ontem no Twitter, né? Como que isso seria possível? Porque, né, de repente, por que não vão aumentar a memória? Mas calma, tá? Também tem rumor de que vai ter 16 GB de memória, tá? Para os jogos e, adicionalmente, mais uma memória nova que vão reservar apenas para o sistema que seria GDDR5, ou seja, uma versão inferior. Mas que se for para só rodar o sistema, não tem necessidade de ser, né, uma coisa no nível da memória que vai ser usada para jogos. E aí, galera, é onde tá o pulo do gato, tá? Esses 16 GB que seriam para jogos, seriam somente para jogos. É diferente de hoje, onde o PlayStation 5 tem os 16 GB, mas uma parte desses 16 GB aí não é usado para jogo, é usado para sistema e outras coisas, tá? Então sim, isso justificaria eles não aumentarem a memória que você já tem para jogos e só colocar uma memória extra para o sistema. Assim você diminui o consumo e deixa todos os 16 GB para os jogos. Sacou agora? Isso seria sim muito inteligente. Galera, eu tenho o PC aqui, né? Se a gente for fazer uma comparação, como vocês estão vendo. E o que acontece? Aqui no PC, antes de eu aumentar a memória que eu tinha disponível no meu PC, antes eu tinha 16 GB. E pensa, Windows, outros programas, mas sempre que eu ia jogar os jogos aqui no PC, eu botava tudo no talo, né? Às vezes eu coloco tudo no talo, e quando eu só tinha 16, ainda não ocupava os 16 GB, tá ligado? Então, o PlayStation 5 ter livre 16 GB pra usar só pra jogos é muita coisa. Sério, caras, tem de folga aí, pelo menos na minha opinião, na minha visão, teria de folga, tá? E outra coisa também, galera, a largura de banda vai ser diferente, né? Até porque você tem mais unidades computacionais ali na GPU. Então você precisa naturalmente ter uma largura de banda maior para você poder fazer a entrega de dados. Então não serão exatamente os mesmos 16 GB, serão os mesmos 16 GB com uma tunada de velocidade absurda, tá ligado? Porque essa velocidade aqui já é superior, se eu não me engano, à velocidade da largura de banda do Series X, inclusive. Só que uma coisa que muita gente se esquece, o PlayStation 5 normal tem uma vantagem sobre o Series X nesse aspecto, apesar do Series X ter uma largura de banda maior
que é o fato de que a memória RAM dele, né, é unificada. Ela não é dividida, por exemplo, ó, 10 GB é uma velocidade tal e o resto é tal velocidade. No Xbox existe essa tranqueira aí. Você tem só uma parte da memória que tem uma velocidade absurda e a outra parte é mais lenta até que o PlayStation 5. Então assim, né, pra vocês que curtem aí, né, pra vocês que são entusiastas, gostam dessas curiosidades, esse PlayStation 5 Pro tá sendo um prato cheio, hein? Eu tô super ansioso pra gente ver o que vai acontecer. Vamos dar uma olhada aí nos próximos meses, que logo logo deve acontecer a revelação. Muita gente tá dizendo que ele será mostrado junto com o GTA 6, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser. E você, tá ansioso pra descobrir mais novidades? Então fica antenado aqui no canal, porque sempre que sai, eu trago aqui pra vocês na mesma hora. Só não trouxe essa informação ontem, porque ontem nós estávamos mais ocupados com outros assuntos, né? Se é que vocês me entendem. Mas, como eu falei que eu não ia mais fazer zoeira, né? Se ficasse tudo ok, se ficasse tudo em paz, então eu vou ficar quietinho, né? Vou ficar quietinho, vamos ver o que vai acontecer por aí, né? Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.